vamos lá. Próximo. Nós já temos o primeiro ponto, que é um ser, uma só palavra, um só nome, para dois seres, para duas pessoas, desculpa. Ok? Agora, a minha pergunta é a seguinte: quem é o Deus do Velho Testamento? Como é que é o Deus do Velho Testamento? Por favor, eu preciso que você preste bastante atenção nesse slide, porque ele vai ser ponte para o próximo. Ok? Quem é o Deus do Velho Testamento? Quem é o Deus do Velho Testamento? Vamos passar isso daqui, no lugar de ler todas as passagens, por causa do tempo, vamos poder puxar das memórias? E você vai, aí vamos fazer o seguinte, no que a gente for comentando, eu vou pedir também texto de vocês, e vocês podem estar falando sobre ele, a gente só comenta, porque são histórias que você conhece, tá bom? Primeiro lá, Gênesis, Deus falou ou não falou com Noé? Falou ou não falou? Falou. Não está escrito lá que falou? Beleza. Próximo ponto. Abraão, foi visto ou não foi visto Deus? Abraão viu ou não viu a Deus? Tem alguém que tem dúvida nisso? Vamos pegar Sodoma e Gomorra. Lembra que lá está essa passagem aqui, ó. Essas duas têm a ver com isso. Principalmente essa daqui, de Gênesis 18. Vieram 3 pessoas, sentaram com Abraão, comeram com Abraão, e aí, das 3, uma que se apresenta como Deus, vira para Abraão e fala bem assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinhas. Aí Abraão fala: não faça isso. Por que ele disse isso? Porque ele lembrou de quem? E também tentando salvar as pessoas que estavam lá. E ele começa a conversar com Deus. A partir daí acontece o quê? Os 2 anjos descem para Sodoma e Gomorra, e ele fica conversando com Deus. Deus, nesse momento, comeu junto, diz que eles comeram junto com Abraão. Então, Deus do Velho Testamento, ele fala com as pessoas, ele se elevou-se, ele terminou de falar com Abraão, ele subiu até as nuvens, ele se elevou-se, como Jesus faz quando ele vai à terra no Novo Testamento, ele faz isso no Velho Testamento, elevou-se, ele comeu com Abraão, com Isaac, ele falou ou não falou com Isaac? Foi uma vez só? Várias vezes. E com Jacó? Ele falou com Jacó ou não falou? Ele não só falou, mas ele fez o quê? Lutou com Jacó. E mais ainda, aqui então Jacó fala, a expressão de Jacó é: via Deus face a face. Via Deus face a face. Próximo, ele era amigo de Moisés ou não? A Bíblia fala que além de ser amigo de Moisés, em Deuteronômio 34:10, fala que ele viu face a face. O que eu quero com esse slide então? Deus falou e foi visto pelos patriarcas. Concorda com essa frase? Sim ou não? Fala. Microfone. Esse Deus que foi visto por Abraão, por Isaac e por Noé, é Cristo. Até agora, por esses textos, eu não posso falar. Ele jamais foi visto por alguém. Cristo o revelou. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu estou falando o seguinte, eu tenho que ir aos poucos, não é? Sim. Então, o que eu tenho por que eu estou fazendo isso? O pessoal fala da Trindade, que nós temos a Trindade da Igreja Católica. Na Igreja Católica, isso daqui não é visto. Isso aqui é colocado que não existiu. São chamadas as epifanias. E para a Igreja Católica, se tiver algum católico assistindo e tal, ele pode procurar um padre. Para a Igreja Católica, isso aqui não existiu. Para a Igreja Católica, Deus não pode tocar no homem. Faz parte da doutrina da Trindade deles, que Deus não pode tocar o homem, porque o homem é mau, o corpo é mau, o que é bom. Aquilo que eu estou falando é teoria católica. Sim. Então a minha alma, como diz, sai do meu corpo que é mau, e a minha alma é que conversa com Deus. Então, na visão católica, isso daqui não pode existir. Na visão adventista, isso aconteceu. Deus tocou, falou e foi visto pelo homem. Agora, eu ainda não perguntei quem é entre os 3. Se é o Pai, se é o Filho ou o Espírito Santo. Eu não tenho base bíblica até agora para dizer isso.
O que eu tenho até agora é para dizer que Deus falou e foi visto pelos patriarcas. Concorda? Sim. Sobre isso, tem alguma pergunta? Então nós vamos agora para o que você perguntou. É a próxima parte. Sim. Se Deus foi visto, quem é que foi visto? Sim. Quem é o Deus do Velho Testamento? Porque alguns falam bem assim, não, o Deus do Velho Testamento é o Pai. É o Pai? Não. Quem é? Quem é o Deus do Velho Testamento? Ele é o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? Então a Bíblia tem que responder quem é o Deus do Velho Testamento. Ok? Aí vai entrar a base onde a gente vai responder o que você me perguntou. Vamos fazer a leitura? João 1,18, que é o que você acabou de citar. João 1,18. Mas eu quero ler esses textos com vocês. 1,18. João 1,18. O que está escrito aí? Aproveite que você está com o microfone aí, já pode ler. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, próprio Jesus falou bem assim, olha, o Pai nunca foi visto. Só que eu quero mais. Passa para o próximo texto. João 5, 37 e 38 e 39. Só o 37 e o 39 para ficar bem dentro do contexto e a gente não se perder um pouco. O que está escrito aí? 37. 37 e 39. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Primeira pergunta, quais as escrituras que eles tinham naquela época? O Velho Testamento. Sim. Por isso que ele falou bem assim, vocês nunca ouviram a voz do Pai, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito, ele estava falando do Velho Testamento. Então no Velho Testamento o Pai não aparece. O Pai não aparece no Velho Testamento. Porque ele diz assim, repete o que você colocou no verso 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. A parte mais importante agora, vai. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então a gente já começa a dizer que esse Deus que falou e foi visto, ok? Sim. Todas essas passagens, Moisés, o grande eu sou, que entregou as tábuas da lei, o Deus que seguiu, abriu o mar vermelho, que fez a água rolar, conversou com os patriarcas, de acordo com esses primeiros textos, nós começamos a olhar que não pode ser o Pai. Porque o próprio Cristo diz, o Pai nunca falou com ninguém. Referindo-se a qual parte? Ao Velho Testamento. Como é que eu sei que é o Velho Testamento? Por causa do texto 39, do verso 39. Ele diz o que no 39? Leia aí o 39 de novo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só uma pergunta, aonde que está Jesus no livro de Jonas? Aonde está Jesus no livro de Jonas? Vocês lembram da história de Jonas ou não? Jonas foi um profeta, chamou e tal, ele não foi e parou dentro da barriga do peixe. Né? Aí o peixe foi lá e vomitou. Aí ele foi lá e cumpriu a missão. Aí ele foi, conversou com Deus e acabou a história. Aonde está Jesus no livro de Jonas? Era o Deus que estava lá. Então ele diz que no decorrer de todas as Escrituras, e tem outro texto ainda, cadê? Olha lá, ó. Lucas 24, 27. Força ainda essa parte. As Escrituras foram criadas para testemunhar. Pode ler você mesmo, lê para a gente. 24, 27. Lucas 24, 27. Para que serve o Velho Testamento? Para revelar o que Jesus fez. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em outra é a mesma coisa, não é o que a gente estava falando agora? Começando por Moisés, quem foi o primeiro autor do Velho Testamento? Moisés. E por todos os profetas, falava
o que neles estava escrito sobre ele. Então, todas as expressões, quando você vê Isaías, quando Isaías fala que viu um trono com os anjos e ali estava sentado Deus, quem é esse Deus? Jesus, porque o Pai nunca foi visto. A ideia de toda a expressão do Velho Testamento é você ter Deus, o Criador. Vamos ver mais alguns, ó. Aqui você já viu, João 1, de 1 a 3, fala que Jesus é o quê? É o Criador. Colossenses, que nós já lemos, ele é o primogênito dos mortos e da criação. Dele partiu a criação. E aqui embaixo é mais um texto forte, que comprova tudo que a gente está falando. O que nós estamos falando? Que Jesus é o grande eu sou. Agora vamos ouvir dele? João 8, 56 a 59. Pode continuar contigo, que já está com o microfone e você já vai. Uhum. João 8, 56 a 59. O que Jesus disse aí? Pode falar, pode ler. Disse assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E vê o próximo verso. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Por que eles pegaram em pedras? Porque ele falou bem assim: peraí, então você está dizendo que você é o Deus do Velho Testamento? Então, se você é o Deus do Velho Testamento, você merece uma pedrada. Você vai morrer, porque você está blasfemando. Você está dizendo que você é igual a Deus. Toda parte, tem 3 vezes no livro de João, os judeus pegarem pedras para atacar nele. Nós já lemos 2. Todas as vezes era porque ele mostrava a divindade dele. Ele estava falando sobre o trabalho dele como divino. E os judeus entenderam muito bem isso. Tanto que pegaram pedras para atacá-lo. Então, o Deus do Velho... Jesus fala que é o grande eu sou. Agora vamos ver embaixo. 3:4. Êxodo 3, capítulo 3, verso 4, 6, 13 a 15. Eu só quero dar esses textos para vocês. É o que a gente já comentou. Mas, como esse assunto é muito importante, e esse slide ele é fundamental para nós entendermos que o Deus do Velho Testamento, aquele que se revelou aos profetas, é Jesus Cristo. Eu preciso mostrar os textos. Então ele falou que eu sou. Êxodo capítulo 3, o verso 4, 6, de 13 a 15. Pode ler para a gente. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe: Eis-me aqui. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Pode e Moisés continuar. encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso... Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Viu eu sou aí de novo? E Deus disse mais... acho que eu já li essa parte, né? Aí é o verso 15 agora. Né? E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então deixa eu entender. Jesus, deixa eu pegar o laser, senão eu vou ficar na frente. Jesus então falou que ele, como que era o nome dele? Eu sou. Aí lá em Êxodo, diz que Deus vira para Moisés e fala: você vai virar para eles e falar que quem te enviou, o eu sou te enviou. E aí você terminou de ler que por este nome vão me conhecer eternamente. O eu sou do Velho Testamento é o mesmo eu sou do Novo Testamento. Quem é os dois? É Jesus.
Velho Testamento e Novo. E aqui é legal porque essa daqui fala bem assim, eu não sou só o Deus de Moisés, eu não apareci só a Moisés. Por Adão você entende isso, né? Exatamente. E você vê que ele pega a genealogia para trás de Moisés. Pessoas, as duas têm o nome Eu Sou. Lembra que é o mesmo nome. Sim. É o Eu Sou, está falando de Jesus. Um nome, duas pessoas. A palavra Deus, é isso que a gente precisa começar a entender. A palavra Deus, ele é um ser. Mas a gente começa a perceber que dentro da palavra Deus pode ter 2 ou 3 pessoas. Aqui está sendo revelado 2 pessoas. Sim. Na realidade, o Velho Testamento não mostra Deus Pai. O Velho Testamento fala de Jesus. Esse Eu Sou é uma tradução literal ou é aquele nome que se eu perdeu sou, a não, é essa expressão, eu sou, não é o tetragrama. Então ele vai ser chamado assim. E é só Jesus. Essa expressão aqui não é o tetragrama que o pessoal coloca, não. Essa expressão é eu sou mesmo. E quando se diz que eu sou me enviou, e aí fica eu confuso, sou, você pode entender assim, eu me enviei a mim mesmo. Não, mas aí não pode ser porque quem está dizendo foi Deus. Deus vira para ele bem assim, a pergunta de Moisés é, o povo vai perguntar qual é o teu nome. Sim. Aí ele respondeu, eu sou o que eu sou, mas diga para eles, eu sou, enviou você. Eu sou. Então ele se deu o nome. E Jesus lá na frente, ele assume o nome do eu sou. E perceba que os judeus entenderam isso. Porque quando ele falou bem assim, eu sou, os judeus pegaram em pedra. Quando ele citou eu sou, os judeus já pegaram em pedra e falaram assim, não, você não é Deus. Então perceba que a guerra entre os judeus era aceitar a divindade de Cristo. O Velho Testamento veio para mostrar a divindade de Cristo. Querem ver se isso aqui é o único local que eu vou pegar patriarcas e profetas? Porque a Bíblia já diz isso para mim, que Jesus é o Deus do Velho Testamento. Mas Ellen White concorda com isso? Concorda. Olha o que Ellen White diz, Patriarcas e Profetas, página 366. Em todas estas revelações da presença divina, a glória de Deus, lembra que a palavra Deus pode ser mais de uma pessoa, se manifestava por meio de quem? Cristo. Cristo era o fundamento e o centro do sistema sacrificial, tanto da era patriarcal como da judaica, tanto dos patriarcas quanto dos judeus. Desde o pecado dos nossos primeiros pais, Adão, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem, entre o Pai e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo para que por sua obra mediadora remisse o homem e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Quem é os primeiros pais? Adão. Então, quem visitou como Deus, que falou bem assim, aonde você está? Quando a passagem diz, ninguém nunca viu a Deus, Adão viu a Deus então. O Filho, o Jesus Cristo. Mas é o que está dizendo. Volta um pouco aqui, no slide. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Cadê? Pode aqui, voltar um slide só? Volto. Vamos lá. Em todas essas revelações, da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de só Cristo. Me fala onde você está. Aqui, se manifestava. Quais foram mesmo as passagens que você apresentou aí? Não, é uma só, do 36. Aí ela está usando a mesma expressão. É porque é muito grande, aí eu estou quebrando. Desde o pecado de nossos primeiros pais, que Adão, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem, Deus aí, o Pai. Deus o Pai. Mas antes, desde o pecado, mas houve um momento aí antes continua do pecado o mesmo em que texto. houve comunicação direta. Não, olha só, você está dizendo isso, o texto não diz isso. Aqui está dizendo que desde o pecado de nossos primeiros pais. Não tem havido. Isso, calma. Não, você não pode pressupor se o texto não terminou. O texto continua. Aí olha só o que está escrito aqui. Foi o Filho de Deus que fez a promessa aos nossos primeiros pais de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Toda a comunicação. Aí ele começa.
Adão, Sim. Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do homem. Esses santos homens de Deus da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador, que viria ao nosso mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Então, toda a comunicação, de acordo com Ellen White, deixa eu ver se vem, tem mais aqui, ela continua. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em que estava o nome de Jeová, e que velava na coluna de nuvem, ia diante das hortes, mas foi também ele que deu a lei a Israel. Por entre as tremendas glórias do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 mandamentos. Certo? Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Deixa eu só terminar tudo aqui. Cristo é chamado Verbo de Deus em todos os tempos por meio de Cristo. É assim chamado porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos. Aqui não fala depois do pecado. Em todos os tempos. Então, quem criou Adão? Quem foi que criou Adão? Cristo. E a partir dali ele que cuida. A criação do mundo e toda a parte do Velho Testamento é Cristo. É ele que se revela aqui. Foi Cristo que falou ao povo por intermédio dos profetas. Pronto, peraí. É que gramaticalmente acaba deixando essa margem não só pra gente, mas quem eventualmente possa se contrapor a isso, né? Esse? Aí sim. Mas por isso que eu falei assim, é bom ler todo o texto para pegar todo o seu contexto. Porque o que acontece, esse é o problema. Quando as pessoas pegam uma expressão ali, aí elas fazem Por isso que eu tenho que ler todo. Para perguntar assim, tá, essa daqui, depois do pecado, mas e antes? Ótima. Só que quando chega à frente ele fala, não, mas é em todos os tempos. Não, então aquela pergunta que eu fiz em cima, ele me responde embaixo. A gente precisa brigar com o texto vai dando. Se ele não desce, aí tudo bem. Porque acaba sendo assim, entre aspas, desnecessário aquela citação, então. Né? Mas lembra de um detalhe, aqui... Da primeira passagem. Deixa eu mostrar, porque tem uma... A construção do texto, né? ela vai construindo, em todas essas revelações divinas. Aí ela vai explicando, passo por passo, para depois fechar tudo. Tanto que ela fala primeiro, aí depois ela fala, tanto da era patriarcal como da judaica. Aí ela vai continuando. E vai. Porque era patriarcal, Adão faz parte da era patriarcal. Ele é considerado um patriarca. Foi o primeiro, né? Então você pega daqui para lá. Ou seja, aqui ela está pegando toda a história humana. E aí depois diz assim, o Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo. Aí se você pegar o texto que vem logo anteriormente, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. Também você cria margem para a interpretação de que após o pecado o Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo. Não, mas aí tem um detalhe. Ele já, quando você fala bem assim, Deus, aonde foi que você leu? A partir daí então o mediador. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo. Quando? Isso antes do pecado. Isso, antes disso. Certo? Deixa, peraí. Não, mas aqui é para ver o texto mesmo. É por bloco, né? Não, mas tá dentro, não tem problema. Não, isso aí tá dentro. Eles não vão conseguir acompanhar o debate que ele está fazendo. Não, mas tá dentro do texto. Sim, mas aguardar aí pode. o momento certo para você poder concluir a sua ideia. Tá, entendi. Você quer chegar na ideia, mas está barrando com... Não, beleza. Eu vou tentar mostrar tudo e depois a gente abre para a pergunta. Porque na realidade é a pergunta que ele fez, quando chegasse no final do texto, já responderia. Entendi. Não, entendi. Não, mas até assim, eu deveria ler tudo primeiro para depois abrir. Foi erro meu também. Então, foi mal aí. E o pessoal da internet nem pergunta não, né? Na verdade, à medida que vai surgindo aqui, eles vão meio também comentando, não perguntando. Não, então faz o comentário, senão não sei o que eles estão falando aí. Tá? Aí você faz, porque aí... Até o final oferece o mesmo questionamento aí. Não, então... Mas todo mundo entendeu essa? Então, beleza.
Agora eu quero avançar. Posso avançar mais uma agora? Então vamos lá. Se Jesus é o grande eu sou, então no Velho Testamento tem expressões dele. Vamos ver as expressões? Por que que ele tem que ser o grande eu sou e por que que ele tem que ser o Deus do Velho Testamento? Pega as promessas ali agora. O que que Isaías diz? Agora é só o livro de Isaías. Só o livro de Isaías. Pega aí. Ó. Isaías, capítulo 6, 7,14. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Isaías 7,14. Deixa ela abrir. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Só uma colocação. Quem é que vai dar o sinal? Quem? Olha o que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo assim: o próprio Deus é que vai servir de sinal para a gente. Leia de novo. Não é isso? Não. Esse primeiro texto, não é isso que está dizendo? Leia aí para você ver o que está. Lê de novo. Lê no microfone aqui, ela está com o microfone. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. É Ele que vai dar o sinal. Que sinal é esse? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O que é Emanuel, de acordo com Mateus 1, 22 e 23? Deus conosco. Então, olha só qual é a promessa de Isaías. Isaías está dizendo assim: o Deus do Velho Testamento, Ele mesmo vai te dar um sinal. E uma virgem vai conceber. E esse filho será chamado como? Emanuel. Deus conosco. A promessa de Isaías, de Emanuel, é dizer assim: o Deus do Velho Testamento nascerá como humano e vai morrer por você. A promessa de Isaías, que nós vamos ver aqui, é exatamente essa. E vamos ver se isso é verdade? Olha como é que Isaías compara Jesus, mostrando a divindade de Jesus e ao mesmo tempo mostrando a humanidade de Jesus. O período dele aqui na terra como humano. Vamos continuar. Ó, Isaías 9, 6 a 7. O que diz aí? Que ele é o quê? Porque um menino nos nasceu. Opa, não. Não? 9. 9. Oh, perdão. 9. É isso mesmo, eu que estou... Pode ler, desculpa, perdoe-me. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá bom, pode parar por aí. Já perceberam que aqui ele está mostrando a divindade, mas ao mesmo tempo a encarnação. Porque aqui fala que vai se dar um filho. E aqui fala que esse filho é o Deus Forte. É o Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Só que termina aqui? Não. Vamos para Isaías 40. Vamos ver mais o que Isaías tem a falar sobre isso. O que Isaías tem que falar aqui? Ó? 3, 5 e 9. Pode ler para mim. Deixa só no microfone. Passa no microfone. Ou se não, passa. Deixa ela ler, a senhora lê a próxima. Que aí o microfone, o pessoal da internet pediu para ler no microfone. Fala. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Espera aí, quem que endireitou o caminho ao Senhor? Esse texto se aplica a quem? João Batista. E ele preparou o caminho para quem? Jesus. Mas Isaías chama ele o quê aí? Lê o final desse texto. Quem era o que iria andar pelas veredas da voz do deserto? Endireitai no ermo o quê? A vereda ao nosso Deus. Ao nosso Deus. O Deus do Velho Testamento andaria na vereda que João Batista faria. Para por aí? Não. Ele continua.
Qual é o próximo verso? 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Ok? Verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. 43. Vamos para o 43. 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me criais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quem é o Salvador do mundo? Jesus Cristo. E aqui ele mostra que não existe Deus fora dele. Perceba que no Velho Testamento ele não revelou o Pai, ele foi revelar o Pai só no Novo. Então no Velho Testamento ele fala, fora de mim não há Deus. Ok? Vamos continuar. 15 a 17. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Ele está falando de que aí? Ele está falando de que aí? Quando se abre o mar vermelho, o povo passa, depois os cavalos e cavaleiros passam e as águas vão lá e sepultam. Isso é o quê? A saída de Israel do Egito e a travessia do mar vermelho. E ele está relatando que ele fez isso. Vamos continuar? Jesus fez isso, o Deus do Velho Testamento. Qual é o próximo texto? 25 e 26. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Viu a justificação, toda aquela parte? 44:6. 44:6. Quem pode ler? Obrigado. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Próprio Jesus Cristo falando, e ele é o nosso Redentor. Próximo texto. 45, 15, 17 e 18. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonha Sião e... Não, 17 e 18, pulo 16, só para ganharmos tempo. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Está vendo tantas expressões? Agora eu queria pular, a gente foi até o 45, né? Vamos ver os 49. Vamos ver se esse daí eu abro para vocês falarem o que vocês acham disso. Esse texto, para mim, é um dos mais bonitos da Bíblia. Pode ler. Mas 14, Sião 16. diz, o Senhor me desamparou, o Senhor me esqueceu de mim. Eis que nas palmas das minhas mãos... Opa, 15 também. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e teus muros estão continuamente perante mim. Esse daí mostra que o Deus do Velho Testamento cravou na sua própria mão o meu pecado. Então, toda a colocação é que o Jesus é o grande eu sou, é o Deus do Velho Testamento. Isaías traz todos os textos, misturando o Deus do Velho Testamento
com Jesus que faria a obra no Novo Testamento. Isaías é o profeta que mistura os dois. Ele mostra a divindade e a humanidade de Jesus ao mesmo tempo. Agora é perguntas. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem sobre isso. Podem ficar à vontade. Tem da internet algum comentário? Dá o microfone para o homem, então. Não, você tem, não tem? Então faz, dá para ele aí. Pode perguntar. Talvez soe simples demais a pergunta, mas para mim acaba sendo importante. Eu aprendi uma coisa. Não existe pergunta difícil nem Sim. pergunta muito simples. Existem É porque dúvidas diante da que precisam simplicidade ser da colocadas. questão pode soar que Não, de fato o não. conhecimento é Pode. pequeno, né? Vamos lá então. Jesus, ele é o Senhor do Antigo Testamento. Certo. Vamos supor que nós fôssemos judeus aqui. Ele disse que veio principalmente para revelar o Pai, Isso. né? Mas Isso só no Novo. Só no Isso. Novo Testamento que ele Mas fala. para os judeus, o Pai já era aquele Cristo. Então criou-se uma confusão, porque ele veio revelar aquilo que é, ele veio revelar o próprio Cristo. Mas os judeus e o que estavam numa significa confusão, né? então o que significa revelar ao Pai, se para os judeus Cristo era o Deus de Israel, Ótimo. aquele Deus o Pai, Ótima entendeu? pergunta. Quem lembra quando ele citou essa expressão foi para quem? Um discípulo. Hã? Qual foi a expressão que Filipe usou? Mostra-nos o Pai que nos basta. Mostra-nos o Pai que nos basta. Aí qual foi a resposta dele? Com vocês. Isso. Quem vê a mim, É o Pai. Qual então, Pai? aí entra. Aquele que eles pensavam que Aí era do Velho entra, Testamento. aí entra. O Velho Testamento, eles estavam com uma expressão. Por que eles não aceitaram Jesus? Porque eles esqueceram que o Velho Testamento, o Deus nasceria como humano, viria para morrer por eles. E eles não aceitavam nem a morte de Cristo. Os discípulos não aceitavam a morte de Cristo. Pedro falou, e aí entra até uma colocação para a gente tomar cuidado, porque você pode estar na igreja, sendo discípulo de Jesus, e em alguns minutos o diabo usar você e o Espírito Santo usar você. Pedro, quando Jesus começa a falar da morte dele, aí antes de falar da morte, Jesus pergunta assim, quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Aí começaram a falar um monte de coisa, não foi? Tu és o Messias, não, tu és o profeta, tu és Elias, tu és não sei o quê. Aí Pedro se levanta e diz o quê? Tu és o Cristo, você é o Messias, você é o Filho de Deus, você é a promessa. Aí o que Jesus disse para Pedro? Falaste bem, porque o que vem da tua boca não provém de ti, sim, de Deus. Então, naquele momento, quem usou Pedro? O Espírito Santo. Alguns minutos depois, no mesmo sermão, quando ele fala de Cristo, ele vem falando. Então, o Messias viria na terra, sofreria e tal, e morreria na cruz. Quando ele fala morrer na cruz, Pedro fala, que isso, mestre? Não, você não vai morrer, não. Nós não vamos deixar de jeito nenhum. E Aí qual foi a frase de Cristo para ele? Para trás de mim, Satanás. Então, em alguns minutos, Pedro foi usado por Deus, em alguns minutos foi usado por Satanás. Ok? Então, aí dentro da colocação que você fez. Fala, vai, E aí quando Moisés estava no monte, por exemplo, e aí acho que foi aí nesse momento que ele pediu para revelar a face, né, ou o caráter. E aí é revelado. A glória. Isso, a glória. E aí ele diz algumas características, Então, alguns adjetivos. Tem uma coisa, não dá tempo para a gente ir lá agora, que a gente deixa para tarde, mas a Já ideia é a revelação, então. não, calma aí. Pega leve. Aquele texto o pessoal confunde. Eles falam bem assim, me mostre a tua face. Sim. A face já tinha sido dada. E Mas é, o texto não na fala verdade, sua ele diz- face. O texto não fala sua face. O texto fala bem assim, eu quero ver a tua glória. Sim. Aí ele falou bem assim, a minha glória você não pode ver. Você pode ver minha face, mas não pode ver minha glória. Há diferença? Claro que há. E aí ele revela o caráter para Moisés. Aí ele fala, então olha o meu caráter. Sim. Mas a minha glória você não pode ver. A glória é de Cristo em si. Se ele colocar a glória dele, aí Para mata a Moisés, pessoa. quem ele estava vendo ali? Era o filho, era Jesus.
Ele tinha a consciência disso. Moisés tinha uma... Ó, se você pegar alguns textos, você vai ver que algumas pessoas viram o dia de Cristo. Sim. Abraão viu, lembra o texto que nós lemos? Que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Quando que ele viu isso? Quando que ele viu o dia de Cristo? Quando ele levantou para matar e aí bradou, ele não mata e aí ele vê o cordeiro e naquele momento ele vê a cena do futuro. Aí ele entende que aquela cena, além de ser uma parte cultural dele, era algo que revelava Jesus lá na frente. Porque o Filho de Deus, o Deus que se tornou filho, ou Filho de Deus, entendeu? Porque Deus, até então a gente fala de duas pessoas. Sim. Eu não vou respeitar a cronologia para ninguém brigar comigo. Sim. Certo? Pai, Filho agora. Então, Filho do Deus, certo? Filho do Deus, certo? Veio para morrer no lugar do filho dele, do filho de Abraão. E aí ele entendeu o plano da redenção e falou, poxa, eu entreguei meu filho, eu estava ali, imagina como é que Deus... Então é aquela situação de mostrar algo para Abraão no sentido dele, na cultura dele. Só faz uma coisa. Terminou sua pergunta? Aparentemente sim. Sim? Sim ou não? Por hora sim. Então no período da tarde você volta a falar, aí a gente Tudo comenta. bem. Ela quer fazer uma pergunta lá. Vai lá. E os comentários da internet é legal que eles participem. Vê se tem alguma coisa. Alguém podia ajudar o Rodrigo, para o Rodrigo ficar mais para ver se tem pergunta ou comentário do pessoal da internet. Então, você fala depois dela, Rodrigo. Então, falar. é sobre a pregação aí, que está assim, quer dizer, quando Pedro foi usado, né, pelo Espírito Santo e disse aquela palavra que Jesus, o Mestre, estava esperando. Então, assim, sois o Messias, né, o que vem para Prometido. salvar. Agora, no que foi dito aí, por último, que foi colocado lá o filho, né, como sacrifício, quando Abraão levantou para realmente sacrificar e veio Deus e disse que não, né, que não fizesse aquilo, já estava provado que ele era fiel. E mostra que realmente Deus tem nos usado para mostrar dia após dia como será, né? Cada vírgula, cada separação da palavra, de cumprimento profético da profecia de Deus nas nossas vidas. Com certeza. Porque Abraão ali, né, ele simplesmente Deus usou ele como seria no final, né, da vinda de Cristo, quando ele foi sacrificado na cruz ali em favor de nós. E Moisés? Essa é a pergunta, meu. E Moisés, quando que ele viu? E Moisés, quando que viu? Você já pensou um cara levar milhões de pessoas e chegar agora na entrada da terra e Deus fala bem assim, ó, sobe ao monte. Ele subiu ao monte. Qual foi a mensagem que Deus deu para ele? Você não vai entrar. Mas, Senhor, 40 anos levando esse povo que é duro, que não merecia nem chegar aqui. Você já pensou o que Moisés sentiu naquela hora? Fala, peraí, Senhor, eu vou morrer aqui? Eu vou morrer aqui? Mas eles que não mereciam estar aqui, eles vão entrar e eu não vou entrar? Imagina o que passa na cabeça ali. Entendeu? Então você tem uma revelação ali também, para que ele sinta que Deus tinha um plano muito maior para ele. E aí você tem depois aquela expressão de Cristo, falando que o próprio Salvador foi buscar o corpo de Moisés. E aí Satanás apareceu e ele falou, olha, Deus te repreenda. Lembra de um detalhe, toda vez que Cristo vier à Terra, aí você tem dois deuses. Parece estranho, né? Mas tem dois senhores. O fogo lá de Sodoma e Gomorra diz assim, e o Senhor, da parte do Senhor, fez descer fogo. Depois você lê lá para você ver. Então, no Velho Testamento, a palavra Deus no Velho Testamento é uma coisa plural, tá? Para o judeu não era uma coisa única. A palavra em si já dá uma ideia de pluralidade, de mais de um ali dentro. De ser alguma coisa a mais do que um. Só que eles não tinham toda a revelação. Lembre-se disso. Perguntas. Acabou ou passo para o próximo? Sobre esse daqui, tem mais alguma coisa? Ah, lê da internet.
Desculpa. Pergunta, amigo. O Rubens diz assim: quem era o dono da vinha na parábola do lavrador, o pai ou o filho? Tendo em vista que ali mostra duas pessoas, o dono na pessoa do pai e o filho na pessoa de filho. Vamos fazer o seguinte, pega essa daí e essa a gente responde na primeira quando for no geral, porque eu preciso ter um bloco total de revelação. Anota aí, você já deixa guardado para a gente poder responder, tá bom? Sobre esse tema, ó, o que nós construímos até agora? Primeiro, um ser com uma única palavra, como um único nome, pode ter duas pessoas, ou mais. No caso de Adão, eram duas pessoas. Agora a gente está percebendo que o Deus do Velho Testamento, que é Jesus Cristo, ele vem... E, gente, essa é a nossa pregação. Vê se não é essa a pregação. Deus que criou o mundo, morreu na cruz e veio nos salvar. Porque a lei não poderia ser quebrada se não fosse Deus. Não é essa a pregação normal que a gente usa do Evangelho? É essa a pregação. Se Jesus não é Deus, então quebra a pregação. Não foi Deus que veio à Terra. Então uma criatura poderia morrer no lugar do Criador. Ou até, sabe como é que o pessoal fala? Aí eu jogo para os outros. Aí quem tem que me responder é o outro, não sou eu. Para mim, Deus veio à Terra. O outro diz assim, não, o Pai gerou algo menor do que ele para morrer no lugar dele. A pregação, quando você coloca Jesus menor do que Deus, e fala, não, é da mesma essência de Deus, tá? Então Deus não quis morrer e mandou alguém no lugar dele. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa pregação que é a bíblica. O Deus do Velho Testamento, que caminhou com todo mundo, ele mesmo é o sinal. Ele nasce, junta as duas naturezas, para cumprir aquilo que ele tem, para ter a morte de cruz, depois ele ser glorificado e enviar uma terceira pessoa, que é o que nós vamos ver mais tarde. Ok? Podemos avançar? Conflito. E aqui a gente encerra a primeira parte e vai entrar na segunda. Perguntas gerais, eu preciso dar esse pano de fundo, tá? Para todos vocês. Depois o que nós vamos fazer? Vai ter um momento que você pode perguntar o que você quiser, da onde você quiser da Bíblia. Só que eu preciso dar a revelação completa para você ver o esquema de como ela funciona. Tá bom? Sobre a divindade de Jesus, aí eu preciso finalizar com esses textos. E eles são muito fortes. Primeiro texto. 1 João 4, de 1 a 2. O que diz aí? Primeiro João 4, de 1 a 2. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se não confessa que Jesus veio em carne, ou seja, o Deus se tornou homem, ele não é de Deus. Vamos continuar. Próximo verso. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É forte ou não é esse texto? Olha só. A partir de agora a gente precisa lembrar de uma coisa. Todos os textos da Bíblia, eu não posso descartar um e aceitar outro. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu sou falso profeta. Se eu fizer isso, se eu tiro algo, eu coloco algo na palavra de Deus, as pragas do Apocalipse cairão sobre ele. Tirará parte da minha vida e acrescentará os flagelos. Lembra que existe uma punição para quem faz isso. Então é o seguinte, eu tenho que pegar todos os textos. Se tem um texto que está dando, tipo assim, está me incomodando, eu preciso pegar todos os textos claros, colocar todos esses textos, e aí a pergunta é, qual o texto que eu preciso entender para... Como é que é? Qual que é a adaptação?
Aqui ele deixa claro para João, Cristo é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Mas é só João que diz isso? Não. O que Paulo diz sobre Jesus? Romanos 9,5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Para Paulo, Cristo é o quê? Deus bendito. Para João, ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então, ou seja, eu tenho que entender a Bíblia, eu não posso descartar uma parte. Se alguém vier com outros textos, primeiro, ele tem que explicar isso. Se alguém quer dizer alguma outra verdade, ele tem que dizer isso. Por exemplo, à tarde, as pessoas falam assim, os textos de Ellen White foram adulterados. Prova? Prova? Quem acusa é que tem que provar. Querem ver? Eu chego aqui, como que é seu nome? Que eu esqueci. Da Diana. Toda hora. Você tem que trocar o nome para Diana, que aí eu não erro mais. A Diana, então, eu chego aqui e falo bem assim, a Diana adulterou. A Diana está com 2 relacionamentos lá fora impróprios. Ela está tendo relação sexual com um homem. E aí, Renan, você ia aceitar? O que você teria que fazer? Prove. Agora, quando as pessoas acusam uma igreja, ou quando acusam uma instituição, peraí, quem acusa é que prova. A gente deu arma para o diabo. A arma da crítica é do diabo. É simples, as pessoas vão pensar, prove que Jesus é Deus. Prove que ele não é Deus. Prove que ele não é Deus. Prove que João disse besteira. Prove que Paulo diz besteira. Prove que Tomé falou besteira. Aí tá, o que Tomé falou quando pôs a mão lá? Hã? É Deus. Então, não sou eu que tenho que ficar explicando tudo. Se eu tenho que explicar, o outro também tem. Então a pergunta é simples. Me explica isso. Agora lembre de um detalhe. As cartas eram únicas. Alguns vão querer dizer assim, não, quando ele fala lá de falsos profetas, é só na encarnação. Não é não, meu irmão. Não é não. A carta é uma só. Eles pegavam a carta e liam de um ponto só. Não tinha nem títulos na carta, ela era corrida. Então agora vamos ler de novo os 2 versos juntos? Olha o que nós estamos dizendo então. 1 João. Olha o que 1 João está dizendo. Isso daqui é uma pancada. Ele diz assim, amados, não deis créditos a qualquer espírito. Não os dei crédito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos o quê? Muitos o quê? Falsos profetas. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito, todo pregador que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que ele está falando em carne? Você não pode tirar o contexto dele. Qual é o último verso? O que ele fecha tudo? Porque estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro. Este Deus veio em forma de carne. Essa é a pregação dele. Então, se alguém quer falar, tem que pegar o 1 João todo e me explicar isso. 1 João diz que aquele que não diz que Cristo é Deus e veio em carne, esse é o quê? Falso profeta. É falso profeta. Só que termina as escritos? Não, João escreve mais um depois. E olha como ele dá pancada agora. Ele escreveu isso e apareceu pessoas ainda vindo com falsas profecias. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é Só uma colocação. Ele já deixou claro que Jesus é Deus. E fala, muitos não estão professando que o Deus virou carne. Que Deus virou carne.
E o que ele continua dizendo? Assim é o enganador e o anticristo. Quem é que prega isso? O anticristo. Anticristo. O enganador e o anticristo. Gente, eu não estou tirando nenhum texto, eu só estou pedindo para vocês lerem as cartas. Primeira carta, depois da primeira carta, vem a... E é o mesmo contexto. Continua lendo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Se eu então não pregasse que o Deus verdadeiro veio em carne, Rodrigo e Renan, vocês não poderiam me ter dentro da casa de vocês. Escutaram isso ou não? Se eu sou cristão, se eu viesse aqui e não pregasse essa doutrina, você não poderia, em sã consciência, me ter dentro da tua casa. Porque você estaria caindo como falso profeta, porque eu estaria destruindo as pessoas por sua causa. Você estaria me apoiando. Isso é muito sério. Muito sério. Porque se Jesus não é Deus, Deus não veio à terra. Se Jesus não é Deus, então, meu irmão, a morte na cruz não é verdadeira. O Evangelho é mentiroso. O Evangelho não é completo. Aí eu estou dizendo que o Pai, por medo de morrer, criou um ser menor, que até agora não provou a criação disso, não tem isso. A geração não mostra isso antes. Um ser menor para que esse ser morresse no lugar dele. Não é igual a ele. Não é Deus. Nós vimos que a palavra Deus é igual à palavra Adão. Um único ser, mas dentro da palavra tem mais de uma pessoa. Até então eu só mostrei 2 pessoas. À tarde, depois que nós mostrarmos a parte da revelação da Igreja Adventista, aí eu vou mostrar a terceira pessoa. Não procure... Aí as pessoas falam assim, a terceira pessoa, aí começam a fazer... O que a Bíblia quer, e o que eu preciso entender é que Deus, a Bíblia vem mostrar a divindade de Jesus. A Bíblia pede para que eu ensine a divindade de Jesus. E eu preciso crer na divindade de Jesus. Plena, corporalmente, toda a divindade, como diz Colossenses. Toda a divindade, não uma parte, não uma geração. E quer ver uma outra pergunta? Como que Jesus é Pai da eternidade? Aí é pergunta para os outros, tá bom? Lembra que eu falei que eu ia fazer perguntas para vocês perguntarem para os outros. Como que Jesus é o Pai da eternidade, é ou não é? Sim. Mas espera aí, ele é o Pai da eternidade e tem um período na eternidade que ele não existe? Não, mas é muito remoto. Mas é. Então o Pai da eternidade tem um período na história que ele não existe? Estão entendendo a minha pergunta? Se a eternidade, vamos dizer assim, se a eternidade fosse toda essa parte aqui, da frente, e Jesus, como alguns dizem, nesse pedacinho lá atrás, um palmo só da parede, Jesus foi criado aqui. Mas teve então um período na eternidade, um palmo, que o Pai da eternidade não existia. Então, contrário à verdade bíblica, essas palavras que dizem por aí. Se ele é o Pai da eternidade, ele tem que estar na eternidade por completo, porque ele gerou a eternidade. O Pai significa aquele que tem toda a eternidade. Pai da eternidade seria toda a eternidade. Ok? Uma pergunta, então, são as perguntas que eu vou jogar para vocês. As pessoas não gostam de fazer perguntas para nós, agora faça para elas. Me explica isso.
Me explica isso. Aí as pessoas vão ficar rodando. Não rode. Não aceite da outra expressão se você não vencer essa. Como eu fiz com vocês. Qualquer pessoa pode estudar a Bíblia, mas ela tem que ser desse jeito. Irmãos, vamos estudar sobre esse texto. Tem alguma colocação sobre esse texto? Ah, mas o outro... Não, peraí. Esse texto, ele é bíblico ou não é? É essa a interpretação ou não é? Aí depois a gente vai para o outro. Aí eu posso tentar responder todas as perguntas, todos os versos bíblicos, mas eu não posso fugir de nenhum deles. Quem foge de um texto bíblico é porque ele não está com a verdade. Todo mundo entendeu isso? Se eu fugir de um texto bíblico é porque eu não tenho a verdade. Parte da verdade. Você leu para a gente esse texto, não leu? Quem é? Não é o anticristo que traria isso? Como que Satanás tentou a Jesus? Não. Antes disso. Como que Satanás tentou a Jesus? Está escrito. Está escrito. O próprio diabo usa a Bíblia. Não significa porque você cita texto bíblico que você é enviado de Deus. Se tem um texto que você tem que engolir, então você não é enviado de Deus. A Bíblia ela não pode ser contraditória. E ela não é contraditória. Todos os textos têm que ser harmonizados. Se alguém chegar e colocar qualquer texto hoje à tarde, ele tem que ser harmonizado com tudo isso que nós estudamos até agora. Entendeu? Então, tem partes da vida de Jesus, quando humano, que ele disse frases que a gente tem que entender dentro daquele contexto. Por isso que a gente está dando tudo. E à tarde você pode trazer todos. Exemplo, o pai é maior do que eu. Quando ele disse isso, aí você vai ter que vir aqui e ver o histórico. Aí você vai ver que ele disse exatamente quando foi na encarnação. E naquele momento, é verdadeiro isso. Naquele momento é verdadeiro isso. Não fuja dos textos. Perguntas. Porque nós vamos ter essas perguntas, ou da internet ou daqui, aí a gente para, tem um negócio ali gostoso, né? Aí o pessoal da internet vai ficar só babando, aí a gente come e depois a gente retorna. Aí tem que ver o horário que a gente retorna, já veio o horário. Lá atrás tem uma pergunta. Ah, peraí, então faz o seguinte, comenta, aí a senhora, você também queria, ele e quem mais? Aí depois a gente encerra, fala. Aqui tem só um comentário do irmão Rubens. Ele fala assim, irmão, o problema não é a divindade de Cristo. Isso na visão dele, para ele, né? Que ele já entende. Isto as escrituras mostram claramente, mas em aceitar uma terceira pessoa como sendo o Espírito Santo, e creio que esta seja a dúvida de todos os irmãos. Conheço as duas teses da Trindade, tanto católico como protestante. E aí está o problema. Aí que mora as dúvidas e questionamentos. Não, então peraí. Não, vai, se tem mais texto dele, fala. Aceitar a palavra Trindade, aí que está o problema. Já sei a resposta do irmão em relação. Como ele mesmo citou, que muitos não aceitam porque não está na Bíblia. Tá, então primeira coisa, primeiro comentário dele. No comentário dele, existem duas pessoas na divindade, iguais. Então não é nem o que as pessoas pregam, 4 anjos, movimentos históricos, igreja adventista. O que ele está comentando aí seriam duas pessoas. Então nós vamos ver agora uma terceira. Aí na terceira, aí só à tarde. Porque a gente tem que respeitar os blocos. Gente, ó, por que isso? Porque a revelação foi assim. Primeiro é o Deus do Velho Testamento, que era Jesus. Aí ele vem à Terra, mostra ao Pai. No final do ministério dele, que ele mostra o Espírito Santo. Ele não fala isso antes. Mas depois a gente vai lá atrás. É a senhora. A minha pergunta é, porque na maioria das igrejas eles pregam assim, que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Certo. Então, aí, com tudo isso, vou entender que
Jesus o Filho e Deus o Pai. Então, são duas pessoas. Tá? Certo. Então, até eu, de certa forma, também ficava na dúvida nesse... Porque, muitas das vezes, quando a gente vai fazer um estudo de leitura, aí você pega um trechinho, né, da palavra, aí, nessa daí, a pessoa faz aquela... Né? Então, vamos explicar isso. Então, muitas vezes, além de mim, muitos existem com essa dúvida. Mas, a partir de hoje, agora fica bem mais fácil, porque a palavra foi muito clara, graças a Deus. E eu vou dizer para você o seguinte, vai ter mais clareza ainda, porque a gente não concluiu. Porque o que a gente tem é o seguinte, a primeira fase da vida de Cristo é antes do nascimento aqui na Terra. É uma fase. Ele é o Deus do Velho Testamento e pela eternidade. Depois você tem a segunda fase, que ele é aqui, na Terra. Aqui na Terra, ele se fez menor do que Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E se humilhou ao homem e morreu em morte de cruz, que era mais humilhante ainda para o homem. Então, nesse período da Terra, ele fez isso. Então, todos os textos nesse período vão mostrar ele inferior ao Pai. Mas é claro, é essa função que ele veio exercer. Agora, eu quero que me prove que ele é menor do que o Pai, antes dele vir para a Terra e após a glorificação dele, que nós não estudamos ainda. Aí que eu quero ver falar. Porque é fácil falar em um período que ele diz, eu não tive como usurpação em ser igual a Deus e me tornei homem. E vim como homem. Então, nesse período, vai aparecer frases, o Pai é maior do que eu, o Pai é que ele me enviou e eu envio o outro. Ali tem uma função aqui dentro. Agora me prova antes e me prova depois. Na realidade, por que ninguém questiona Pai? Só questiona o Espírito Santo. Aí vai uma pergunta para ele. Porque aqui a gente provou a divindade de Cristo. Quem está questionando a divindade do Espírito Santo, cadê a base bíblica para falar que Pai é Deus? A gente questiona o Espírito Santo, mas a Bíblia veio para mostrar, na realidade, só a divindade de Jesus. E ela afirma a divindade do Pai e do Espírito. Ela não prova nem do Pai nem do Espírito. Não é essa a função da Bíblia. Tem lampejos de um lado, para Deus, é o Pai ser Deus, e tem lampejos do outro mostrando o Espírito Santo. Mas ele não veio para provar isso. Entendeu? Tem essa... Então, cuidado. A revelação ela veio para quê? Para mostrar, para você ser sábio para a salvação e mostrar a divindade do Filho. Do Filho. As pessoas querem que a Bíblia seja um livro histórico. Ele não é. Se for provado pela história, vai ter pontos aqui que vão ser complicados. Exemplo. Nabucodonosor, a Bíblia fala que o filho de Nabucodonosor, não é isso que fala lá? Que o filho de Nabucodonosor, mentira, Nabucodonosor não tinha filho. Nabucodonosor só teve uma filha. Aí essa filha se casou e teve um filho. Aí os dois, a rainha e o rei, saíram de Babilônia, eles foram ficar afastados. Aí o filho da rainha governava no tempo de Daniel. Aí quando Daniel veio, esse homem virou para ele e disse, olha, eu te dou a terceira posição no reinado. Por que ele não deu a segunda? Porque ele que ocupava a segunda. Mas a Bíblia fala o quê? O filho de Nabucodonosor. Aí você tem que entender que na hora que a Bíblia fala isso, ela está falando do caráter que Nabucodonosor tinha no início e o que aquele homem estava relatando agora. É o caráter que está mostrando. Não é filho direto. Então, se for pegar livro como livro histórico, e se for como ciência, o sol parou. Não foi? Você está entendendo? A Bíblia foi feita para salvação. Aí as pessoas querem pegar para colocar a Bíblia em outras posições. Ela não foi feita para isso. Era para fazer o homem sábio. Fala e depois vem para ele o microfone. Então, para finalizar, quero deixar bem claro aqui em nome de Jesus que foi bem claro a explicação do irmão. E tanto é que agora me fez lembrar também uma passagem que Jesus estava passando, veio um jovem e disse para ele, mestre, tu és bom. Aí Jesus respondeu, eu não sou bom.
bom é o Pai que está no céu. Eu entendo porque, como de fato ele estava em físico, né? Físico pecador, a carne, né? Em carne, então não poderia ser, porque a carne E não. ele sempre direcionava. Sempre direcionava. Aqui era, enquanto eu estou aqui na terra, eu direciono a Deus. Exatamente. Eu levo as pessoas a Deus e faço com que elas lembrem do plano. Aí. Ok? Ok. Vai para a gente poder dar. Não, aqui na realidade é o seguinte. Se eu avançar, eu encerro. Então o que acontece é o seguinte. Aqui terminou a parte primeira. Qual é o primeiro bloco? Mostrar a divindade de Cristo. Sim. Qual o próximo bloco maior? Que tem vários blocos pequenos, né? Vamos dizer assim, a segunda parte do evento. Sim. A segunda parte é 1844, formação da Igreja Adventista, toda a revelação na Igreja Adventista, até o dia Isso de que ao final hoje. cada bloco seria liberado as Aí, perguntas. Eu então, quero saber se aí terminou só pra para me te poder- mostrar tudo. Aí tem esse. Aí qual é o terceiro? O terceiro nós vamos entrar no Espírito Santo. Então qualquer pergunta que seja feita sobre o Espírito Santo, ela agora não é válida. Por quê? Porque eu tenho que terminar o terceiro grande bloco, tá bom? Aí no terceiro grande bloco, aí vocês podem... Mas esse tema esgotou por agora. Pode. Qualquer coisa que nós estudamos agora de manhã, a pergunta pode ser feita. Aí você disse que a divindade de Deus não está sendo revelada, né? Não. Pelo que a gente estudou até agora, do Pai. O que eu disse foi assim, a Bíblia foi feita para prova de Cristo. Sim. Só que quando você tem a prova de Cristo, nas entrelinhas ali ele vai mostrando o Pai e vai mostrando o Espírito Santo. Mas a ideia dele não é chegar e falar bem assim, o Pai é divino como eu, blá, blá, blá. Não tem isso. Sim. O Pai vai aparecer divino porque ele fala que é igual ao Pai. O Espírito Santo vai aparecer divino porque ele fala, eu estou indo e vem outro Consolador que vai ocupar o meu lugar. Porque, E aí tem outras partes, mas pode falar. Porque de fato, até quando Jesus conversou com Felipe, Deus nunca tinha se revelado em hipótese alguma ao homem. Sim. Né? E aí quando isso foi perguntado isso para ele queria saber daquele Deus de Israel, na verdade. Ele não queria saber daquele... Mas Jesus respondeu uma coisa diferente daquilo que estava na compreensão de Felipe. Aí eu vou te pegar Diferente. assim. O que acontece? Porque ele queria... Quando ele falou assim, você tem estado comigo há tanto tempo, né? Na verdade, estado comigo há quanto tempo? Desde Israel já. Né? Mas Felipe achava que não. Sim. E outra, quem disse que os discípulos tinham toda a verdade? Gente, pega o que acontece com os discípulos. E é aí que Jesus, ele revela o Pai. Porque quando ele diz isso, na verdade, Felipe não entendeu. Sim, no início ali ele não entendeu. Você quer ver como é que os discípulos eram complicados? A versão deles, eles precisavam do Espírito Santo para entender a verdade. Lembra que Cristo falou toda hora isso? A revelação do Pai Falou foi bem naquele assim, olha, momento, inclusive. lembra porque ele diz aqui, eu tenho há tanto tempo estado com vocês, na verdade, desde a fundação do mundo. Sim. Não é desde quando ele esteve aqui como homem. Sim, né? sim, concordo. O Deus Israel, tem, da sarça, essa fala do monte. tem as duas colocações. E Filipe não entendia que era aquele Deus o mesmo. Sim. Mas na verdade ele respondeu de fato. Deus, que não é aquele que você está perguntando de Israel e tal, eu vim revelar esse Deus o Pai. Aí lembra de um detalhe, todo momento que ele fala bem Eu não assim... vim revelar o Deus da sarça, porque esse Deus da sarça sou eu mesmo, eu vim revelar o Deus o Pai. Agora lembra um detalhe, quando ele faz essa revelação de Deus, como que ele revela Deus? Ele revela Deus da seguinte forma, Então, é isso no Velho Testamento, ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí mostra a força de Deus. No Novo Testamento, ele mostra que esse Deus do Sinai é mais ou menos o seguinte, nós temos dois montes na Bíblia, Sinai de um lado, Gólgota do outro. A lei de um lado, a graça do outro. A divindade do lado, a humanidade do outro. Você tem o Deus que castiga e o Deus que ama. Você tem o Deus Todo-Poderoso e o Deus que se humilha. Você tem o Deus que não aceita e o Deus sofredor. Que é o mesmo. Exatamente. Mas... Aí quando... Peraí, deixa eu só fechar. Quando você pega os dois montes, certo? Para que é os dois montes? Para você juntar os dois em Cristo. Sim. E aí ele revela quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, quem é ele mesmo. Mas o Deus dos dois montes é Cristo. Sim. Mas quando ele vem revelar, ele tem que revelar algo de personalidade diferente. Porque são diferentes personalidades, né? Até o Espírito de Profecia diz a respeito disso. Eu tenho medo de
Olha só. São duas pessoas, certo? Sim. Mas pensam iguais, fazem as coisas iguais, sentem os mesmos, Sim. têm os mesmos sentimentos Só- e tal. Sim, Quando a gente compreendo. divide personalidades diferentes, você está dizendo Adão, quando Mas começou... com unidade de pensamento. A divindade vai mostrar, e esse é Que o nem que o a gente Espírito fecha. Santo, quando deu os dons, ele deu como ele queria, como lhe aprazia. Só um detalhe. Quando fala bem assim, o Espírito Santo deu conforme ele queria. Sim. Não disse que esse querer era diferente do pai e do filho. Sim. Entenderam? Lembra de um detalhe. Não foi em desconformidade com o pai e com o filho. O pecado fez separação entre homem e mulher. Antes os dois eram uma só carne, Sim. um só pensamento, um só amor. Por que Deus é amor? Porque existem... Aqui eu vou avançar, tá bom? Só para poder te explicar. Sim. São 3 pessoas. 3 pessoas individuais. Mas essas pessoas são unidas de tal forma que eles são uma só essência, um só pensamento. É só uma forma. Por isso que o Pai pode falar bem assim, eu estava com Cristo, lá na cruz, reconciliando com o mundo. Por isso que você vai ver expressões do Espírito Santo dizendo assim, o Espírito Santo, o sangue derramado na cruz é meu. Porque Deus não é um ser só? Deus é ou não é um ser só? Sim. Que se revelam em 3 pessoas. Se eu falar bem assim, Deus morreu por mim, é verdade ou não é? Mas quem foi dos 3? Cristo. Mas quem sentiu a separação? Cristo. Os 3. Os 3. Sabe por que Trindade é muito forte? Porque vai chegar um ponto na história, quer ver? Dá um pulinho aqui, e você também. Sabe por que Trindade é tão forte? Fica aqui do lado, por favor. Olha o que nós precisamos entender. Os 2 aqui são 2 pessoas, sim ou não? Sim. Mas são um ser só? Não. Não. Ela tem pensamentos que ele não compartilha. Ele tem pensamentos que ela não compartilha. Ele tem algumas coisas que ele quer fazer, mas vai desagradá-la. Ela vai fazer algumas coisas que vão desagradá-la. Por quê? Porque o pecado fez isso aqui, ó. Separou os 2. O que nós estamos querendo entender é um ser, Adão, lá no Éden, um só, com o mesmo pensamento, com o mesmo amor, que se amam mutuamente, que não tem separação entre eles. O que um pensa é aquilo que o outro também pensa. O que um quer é o que o outro também quer. Nós não temos isso na Terra. Por isso que é tão difícil a gente entender. Agora, não é porque eu não entendo que não existe. A Bíblia revelou. Agora, aquilo que a Bíblia não revelou não é meu, porque eu não consigo entender. É a mesma coisa de eu querer um copo, querer ter o oceano. O copo só dá para ter a quantidade que o copo dá. Ele pode estar cheio, o copo pode estar cheio, mas ele não tem o oceano. Então, como que eu vou ter a plenitude da divindade? Eu não tenho. As pessoas dizem, eu tenho a verdade. Isso é a pior. Essa é uma frase satânica. Eu não tenho a verdade. É a verdade que me guia, é a verdade que me tem. É Cristo que me tem e Ele me conduz. Eu não tenho a verdade, eu não tenho a sabedoria de Cristo, eu não sou Deus. A verdade é Cristo, não eu. Então, eu nunca terei a verdade. Por isso que eu vou viver eternamente estudando a verdade. Então, o ponto mais importante da divindade é a gente saber que entre 2 pessoas tem um amor tão grande que eles são um. E quando um morreu, todos morreram. Por isso que Deus, não falou Pai, Deus estava com Cristo reconciliando o mundo. Deus. Naquele momento foi separação. Aí se você fala, me explica isso. Eu falei, cara, não sei não. Eu só sei que separou. Só sei que separou.
É mistério. Eu só te explico como é que isso acontece se você me explicar como é que começou o pecado lá no céu. Não tem explicação. Mas foi revelado, não foi? É verdade, não é? Então eu preciso, pela fé, acompanhar a Deus. Tem pontos que é pela fé, irmãos. Tem pontos que eu sei explicar. E foi revelado. Agora tem pontos que é pela fé. Agora as pessoas querem pegar os pontos e começar a querer falar. Como que é o Espírito Santo? Peraí, como é que eu vou entender isso? Eu não sei. Agora ele é uma pessoa? É. Tem sentimentos? Tem. Mas a gente vai estudar depois. O ponto mais importante é esse. Duas pessoas tão unidas que você não consegue separar. Qual é o nosso ideal? Ser semelhante. Você já pensou se nós fôssemos um pouquinho só mais semelhantes a Cristo? Dentro das nossas casas não teriam confusões. Na educação de filhos, o que tem que se alimentar, o que não tem que se alimentar é um só. Não teria divisões, não teria divórcio, não teria brigas. Um só pensamento, uma só essência, um só amor. Essa é a beleza da divindade. 3, um só ser que não se divide. Nós não temos nada comparado na Terra. O que tinha, o pecado estragou. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. À tarde, a gente fala sobre a história da Igreja Adventista. Aí a gente fala sobre o Espírito Santo. E aí é qualquer tipo de pergunta. Aí você pode falar o que você quiser. Porque aí a gente já colocou todo o quadro. E aí o quadro posto, a gente pode conversar à vontade sobre ele. Ok? Obrigado. Às 3? Então agora, 12:30. Agora é 12:30 e nós voltamos às 3 horas. Fala. Provérbios 8:22 deixa para depois? Ou... Não, depois. Mas a gente já começa a ver que nesse quadro depende da pergunta. Mas você joga depois lá no final, a gente responde de novo. Mesmo que já... Ah, o pessoal de Belém, do negócio. É horário de verão. Então, ó, não. Então vamos dizer o seguinte. Agora é 12:30. Então tem que estar na internet, agora é 12:30 para nós. Aí você faz as suas contas aí e se vira. Certo? Então, Deus abençoe a todos nós e vamos... Podemos já... Como é que a gente faz? Ora para lá ou depois que está pronto a gente ora? Então tá bom. Então vamos orar. Então vamos ficar em pé? Por favor. Ó, eu tenho que ler esse verso de novo para encerrar essa parte da primeira parte. Que eu acho esse verso muito bonito. Só o final dele. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos orar? Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Seja conosco mais uma vez durante esse dia, nos abençoe, nos guarde e traga-nos à tarde, todos nós, as pessoas da internet, as pessoas que estão aqui, para que possamos continuar nessa caminhada. É o que lhe pedimos no doce nome de Jesus. Amém.